Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fred e eu estou novamente aqui no Concurseiro Nômade para bater um papo com você sobre atualidades, te dar dicas, orientações de estudo, debater alguns temas com você, temas importantes que podem cair aí nos concursos que você está se preparando para prestar esse ano de 2025. E hoje eu quero bater um papo com você, você deve estar acompanhando as notícias, sobre os 3 anos de guerra na Ucrânia. Hoje completam-se 3 anos desse conflito tão trágico que abalou a Europa e o mundo, e eu quero conversar um pouquinho com você sobre como esse tema pode ser abordado em concursos públicos. Quando a gente fala de conflitos internacionais, é um tema bastante recorrente em várias bancas de concursos públicos Brasil afora. Sesgran-Rio, Sebrasp, Banca Vunesp, entre outras, cobram muito esse tipo de conteúdo, porque ele cobra de você, ele analisa em você a questão se você domina bem o contexto geral do que está acontecendo da geopolítica internacional. E a guerra da Ucrânia, que completa agora 3 anos, ela é um exemplo de como é importante que você tenha noção das consequências que um conflito desse pode gerar. Por exemplo, uma coisa que é importante você saber da guerra da Ucrânia é que a Rússia, que é o invasor, é o país que agrediu territorialmente a Ucrânia, é um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo. E por conta da guerra, houve uma inflação no preço do petróleo e do gás natural para todo o planeta, mas principalmente no que diz respeito ao abastecimento europeu, o que fez o custo de vida na Europa ficar muito grande, ficar muito caro. E isso já há 3 anos. Outra coisa importante é a gente pensar nas migrações. Por conta da guerra, milhares de ucranianos se deslocaram da Ucrânia para outros territórios, gerando uma crise, como a gente chama, de crise migracional, muito forte, levando a refugiados em várias partes do mundo e também a degradação da infraestrutura dentro da Ucrânia. Falando nisso, uma coisa que é muito importante você lembrar do conflito aí da Ucrânia é que dentro da Ucrânia nós temos a usina de Chernobyl, que em 1986 teve aquele acidente nuclear. Estar exposta a uma guerra pode levar a vazamento radioativo dessa usina e a consequências desastrosas para o meio ambiente e para a vida humana. Então perceba como a gente tem várias variáveis, dentro dessa questão da guerra da Ucrânia. E que ponto nós estamos hoje? Donald Trump se reuniu recentemente na Arábia Saudita com representantes sauditas e russos, tentando um acordo para finalizar a guerra na Ucrânia. Por quê? Além de ser uma guerra que está custando milhões e bilhões de dólares aos cofres americanos, que entende que é importante a sua participação nesse conflito, a guerra tem impedido negócios, tem impedido uma globalização mais ampla e tem trazido custos excessivos para diversos países. Entre eles, por exemplo, a própria China, que de forma, digamos assim, sorrateira, está participando desse conflito. O problema dessa reunião, envolvendo Donald Trump e envolvendo a Rússia, Vladimir Putin no caso, é que a Ucrânia não foi chamada. O Zelensky, presidente ucraniano, não foi convidado para essa reunião. E então a gente não sabe qual é o futuro desse conflito e dessas ações de tentativa de fazer com que a guerra pare, de tentativa de paz. Os concursos podem explorar isso de forma bastante interessante, abordando a questão energética, abordando a questão territorial e abordando inclusive a importância do solo ucraniano, já que lá se tem um solo muito fértil, onde se produz muito, uma das agriculturas mais prósperas do continente europeu. Se você quiser saber mais sobre este e outros assuntos de atualidades, fica ligado aqui no Concurseiro Nômade, siga o professor Fred e você vai estar aí ligado e antenado com o que há de melhor de atualidades. Um grande abraço, te vejo depois, valeu!